Uma das maiores dificuldades que o iniciante de xadrez tem é a palavra cheque e checkmate. Quando é cheque? Quando não é cheque? Quando é checkmate? Cheque é quando o rei está sofrendo ameaça de qualquer peça. Pode ser peão, cavalo, bispo, torre ou a dama. Quando o rei leva um cheque, ele precisa sair do cheque. Ou uma peça pode cobrir o cheque ou capturar a peça. Vou dar um exemplo. Esse rei branco, ele vai sofrer cheque da torre. Por quê? Porque a torre, ela caminha na horizontal e o rei está na sua frente. O que o rei tem que fazer? Ele tem que fugir, escapar da torre. Ele vai para o fundo. Repara que nesse caso a torre não está mais incomodando o rei. Mas tem um problema, tem um perigo lá em cima. Tem uma torre preta lá no canto. Ela vai descer e vai dar um cheque. Por que cheque? Porque o rei está sendo ameaçado pela torre. Como é ameaçado? Porque a torre, ela anda sempre na horizontal. O que o rei tem que fazer nesse caso? Ele tem que fugir, mas fugir para onde? Se ele fugir para casa E2, ele vai levar outro cheque. Não pode, por quê? Porque temos uma torre. Simplesmente nesse caso, é checkmate. Por que checkmate? O rei não tem saída. Nesse caso, tomba-se o rei. Pronto, a partida está finalizada. Vou dar outro exemplo agora. O rei vai sofrer um cheque com o bispo branco. Por quê? Porque o rei está na casa branca. Cheque. Por que cheque? Porque o rei está sendo ameaçado pelo bispo, e o bispo, ele anda sempre em diagonal. O que ele tem que fazer? Ele vai sair da diagonal branca. Pronto. Foi na casa preta. O bispo branco não está mais ameaçando. Mas tem outro perigo em vista. O bispo preto está ameaçando o rei, dando cheque. Por que cheque? Porque o bispo, ele anda sempre na vertical, inclinado. E o rei simplesmente está na sua coluna. Ele vai fugir novamente. Vai para a Casa Branca. Aí o bispo branco, novamente, cheque. Ele vai ter que sair. Repara que ele não pode vir aqui, por quê? Se ele vier aqui, o bispo preto está ameaçando. Então ele vai para a branca. Também não pode ir, por quê? O bispo branco está atacando. Ele vai para aqui, ou para onde? Ele vai para outra branca. Nesse caso, escapou o bispo preto e o bispo branco. Outro exemplo agora. Cavalo. O cavalo está dando cheque ao rei. Por quê? Porque o cavalo, ele anda sempre alternado do preto para o branco. Essa casa, realmente, é a casa que o cavalo iria. Então o rei tem que sair. Escapou do cheque. Então o cavalo vai dar outro cheque ao rei. Cheque. Por quê? Porque essa casa que o rei está, é a casa que o cavalo realmente deve ir. O rei escapou. Não tem mais como o cavalo dar cheque agora. Outro exemplo. O rei está sofrendo o cheque do peão. O rei não pode capturar o peão, por quê? O rei não pode capturar esse peão. Por quê? Porque esse peão defende outro peão. Ele tem que simplesmente sair. Agora o peão vai dar outro cheque.
como o peão anda em captura inclinado, diagonal, o rei está na sua frente. O rei pode sair, fugir ou simplesmente tomar esse peão. Ele pode tomar por que esse peão? Porque esse peão está sozinho. Não tem nenhuma defesa. Se tivesse um peão aqui, ó, o que aconteceu? Ele não poderia pegar, porque esse peão defende o outro. Então, simplesmente esse peão vai ser tomado pelo rei. É um caso onde o rei consegue sair capturando a peça.